Olá, sou o professor Telmo, professor de Direito Criminal, que engloba as matérias de Direito Penal, Processual Penal, Legislação Penal Especial e Prática Jurídica Penal. Nós estamos aí diante de vários fatores, né? O Brasil sempre no cenário aí do direito criminal. E estamos muito próximo aí do que se fala da delação premiada do banqueiro Daniel Vorcaro, este caso que tem realmente dominado a imprensa, dominado de certa forma a sociedade. Eu procurei fazer aqui uma análise da colaboração premiada, conhecida na imprensa, né, e de domínio comum como delação premiada, né? O nome técnico é colaboração premiada, previsto ali na Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013. É importante você saber que esta lei sofreu uma profunda alteração pela Lei 13.964 de 2019, conhecido aí como pacote anticrime, ok? Bom, eu escrevi um artigo, está lá no meu blog, você pode acessar para conhecer um pouquinho mais sobre o Instituto da Delação Premiada ou Colaboração Premiada. E o título do meu artigo é Delação em Crimes de Segredo, quando o Estado recorre ao próprio criminoso. Vamos ficar um pouquinho aqui neste slide, turma. Olha lá, para que eu tenha a delação premiada, a gente precisa entender que estamos dentro do capítulo das provas. Toda prova em processo penal, como nós sabemos, tem um valor relativo. Ela sozinha dificilmente levará à condenação ou absolvição de alguém. Precisa haver esse conjunto probatório que o Ministério Público leva para o processo, a defesa, por meio do advogado, leva também para o processo, e depois da instrução criminal, o juiz decide por sua livre convicção de forma motivada. É esse o sistema que vigora no processo penal brasileiro. Bom, recapitulando a questão da prova, como nenhuma prova tem valor absoluto, ela precisa se juntar a outras provas. Por quê? Como disse uma vez o professor Carrara, a certeza está na gente, nas pessoas, mas a verdade precisa estar nos autos. Ou seja, se nós não conseguirmos levar isso para o processo e validar dentro da ampla defesa do contraditório do devido processo legal, esta prova não existirá. E o que eu digo aqui é o seguinte: quem tem o dever de produzir a prova é o próprio Estado. Claro que nós temos provas que são exclusivas da defesa, o réu que precisa provar. Por exemplo, as provas de extinção da punibilidade, lá do artigo 107 do Código Penal. No modo geral, quem tem que provar que o autor cometeu o crime é o Estado, e não o réu tem que provar a sua inocência. Sempre falo isso em sala de aula, não é apenas um conceito semântico. E o que é muito importante é que, com o passar do tempo, mais recente, obviamente, nós acreditamos que o delator ele é um inocente. Não, o delator é um criminoso, como a gente vai observar aí no decorrer da nossa aula. Portanto, se você tiver interesse, vá lá no nosso blog, né? Delação em crimes e segredo, quando o Estado recorre ao próprio criminoso. E repetindo, por que segredo? Porque é um crime que está entre as partes. O Estado dificilmente consegue produzir a prova para se chegar à materialidade, à autoria. Por isso que o Estado se recorre à delação, ok? Bom, o que veio antes da Lei 12.850? Nós temos a Lei 7.492, de 86, Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Lá no parágrafo 2º do artigo 5º, ele traz: nos crimes previstos nesta lei, cometidos em quadrilha ou coautoria,
o coautor ou partícipe que, através de confissão espontânea, revelar à autoridade policial ou judicial toda a trama delituosa, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Ou seja, então a lei já previa este benefício para o delator. E aí nós temos também a lei dos crimes hediondos, que é a lei 8.072 de 90, lá no seu parágrafo único do artigo 8º diz: o participante e o associado que denunciar à autoridade o bando ou quadrilha, possibilitando seu desmantelamento, terá a pena reduzida de 1 a 2/3. Então, são dois institutos, né, que o nosso ordenamento jurídico já possuía antes da Lei 12.850. Bom, mas a Lei 12.850, com a sua alteração, né, ou suas alterações pela Lei 13.964 de 2019, ela torna o instituto da delação premiada, da colaboração premiada, de forma sistematizada, ok? Bom, vamos dar um detalhe, né? Como que a gente olha essas questões. Um conceito atual, ou seja, a questão da delação ser um negócio jurídico processual, como eu disse anteriormente, faz parte do capítulo das provas. Lá na seção 1 da colaboração premiada, tem o artigo 3º-A, que traz praticamente um conceito, né? O acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova, que pressupõe utilidade de interesses públicos. Vamos dar uma olhadinha já no conceito. Acordo. Se é acordo, turma, eu preciso de pelo menos duas partes. Aquele que acusa e aquele que está eventualmente se defendendo, que é o criminoso. Eles precisam entrar num acordo. O Ministério Público, como a gente vai observar um pouco mais à frente, vai fazer algumas propostas e o acusado poderá ou não concordar com estas propostas. Se houver acordo, a gente vai verificar, ele será homologado e aí sim seguirá a cadeia de custódia. Se não houver acordo, o Estado tem que produzir a prova de forma espontânea, como faz em todos os crimes de um modo geral, tá ok? E é importante também, né? A colaboração, ou seja, a prova que vai ser levada ao processo, pressupõe utilidade e interesse público. Porque se não tiver interesse público, for apenas interesse particular do criminoso, ele vai responder o processo sem os benefícios de uma eventual colaboração, tá ok? Bom, então a delação passa a ser um negócio jurídico processual. Por quê? Porque há oferta, precisa haver aceitação, existem cláusulas e um controle judicial. Ou seja, também é um meio de obtenção da prova voltado a revelar fatos, estruturas, coatores e provas que o Estado não conseguiria alcançar facilmente. Por isso que a gente fala que a delação, a colaboração, é uma confissão de segredo, porque só as partes ali, só os criminosos é que tinham o domínio destas situações. Portanto, não é só dizer o que sabe o delator, é afirmar um acordo com regras e limites regulados por lei. Bom, a natureza jurídica da delação nada mais é do que um negócio, ela está dentro do capítulo da prova e poderá buscar aí o benefício para o acusado. Como negócio jurídico processual, vai envolver o Estado por meio do Ministério Público e da polícia, seja ela a Polícia Civil, seja ela a Polícia Federal, o agente criminoso, e tudo isso com uma finalidade processual, ou seja, se levar as provas para o processo para que, ao final, seja feita a justiça, seja preso, seja condenado e preso, obviamente, aqueles que realmente contribuíram para a ocorrência criminosa. Bom, a colaboração, como já falamos, é um meio de obtenção de prova. O próprio artigo 4º, em seu parágrafo 16, ele traz algumas vedações, ou seja, não pode haver sentença condenatória, medidas cautelares, recebimento de denúncia baseados apenas nas declarações do colaborador. Como nós falamos, ela tem uma finalidade processual,
mas nenhuma prova no nosso ordenamento jurídico tem valor probatório maior que outro. Todas as provas possuem valor relativo e a colaboração, que poderá ser premiada, a gente vai verificar quando que ela é premiada, ela também tem uma parcela de importância dentro da prova, ok? Bom, ela pode buscar, ainda como natureza jurídica, uma vez ela sendo premiada, uma vez a colaboração sirva realmente dentro do processo, ela pode servir como uma causa de atenuação, ou seja, ela é um benefício para o colaborador, senão não teria sentido algum nós termos esse instituto no nosso ordenamento jurídico. O artigo 4º ainda permite o perdão judicial, que é uma extinção de punibilidade, é como se a pessoa não tivesse cometido o crime, a redução de pena até 2/3, então ela é processada, em sendo, obviamente, condenada, terá a possibilidade de redução da pena até 2/3 pelo juiz. Substituição por pena restritiva de direito, ou seja, penas acessórias, não privativas de liberdade, suspensão do prazo para a denúncia, até mesmo inexistência de denúncia em algumas hipóteses específicas que a própria lei aí vai estabelecer, tá ok? Bom, e quem é que faz o que na delação premiada? A gente vê, a imprensa traz uma série de questões, vaza informações seletivas. Quem é que faz o quê? O que a lei 12.850 prevê? Bom, a polícia, seja a polícia civil, seja a polícia federal, ela vai fazer o quê? A recepção da proposta, produção de provas apontadas pelo colaborador com a manifestação do Ministério Público. Veja que a polícia não faz isso sozinha, ela precisa do Ministério Público. Por quê? É o titular da ação penal. E o que faz o Ministério Público como, repito, titular da ação penal? Ele vai ser o proponente do acordo. Porque se o Ministério Público, como nós sabemos, tiver provas suficientes de autoria e materialidade de que aquela pessoa ou aquelas pessoas contribuíram para a atividade criminosa, ele oferece a denúncia. Ele não precisa de colaborador. Agora, infelizmente, faltam provas. A polícia não conseguiu se chegar em todos os autores do crime, em todos os desfechos do crime. Então, por isso que surge a figura do colaborador. E aí o Ministério Público propõe este acordo. O que ele vai fazer? Ele representa a parte estatal, vai representar o próprio Estado, e ele tem poder de oferecer benefícios, que pode também deixar de oferecer a denúncia e requerer o perdão judicial. Ou seja, tudo isso vai depender da valoração da prova que o colaborador vai trazer para o processo. E o juiz, ao final das contas, o que faz ele? Ele não negocia. O juiz não pode negociar delação premiada com ninguém. Mas ele vai o quê? Homologar. Por quê? Ele vai analisar a legalidade da proposta, vai verificar se realmente houve voluntariedade. Lembre lá do conceito do artigo 3º, é um acordo. Se há acordo, precisa ter voluntariedade das partes, adequação dos benefícios e corroboração, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Polícia e Ministério Público tratam, juiz controla. O colaborador vive esse tensionamento entre interesse individual e interesse público. Então, repito aqui, né, porque a gente vê tanta coisa acontecendo nesse nosso Brasil e seus Brasis, que a gente pega juiz conduzindo delação premiada. Isso não pode. Isso já vai violando um dos maiores princípios que temos na jurisdição, que é, primeiro, o princípio da inércia. O juiz ele precisa ser provocado. E o segundo é o princípio da imparcialidade do juiz, ou seja, viola o juiz natural, viola o devido processo legal, sob pena de nulidade. Imagina o juiz conduzindo delação junto com o criminoso. É importante nós lembrarmos, e vou frisar isso sempre, serei repetitivo, o colaborador não é testemunha, o colaborador cometeu crime. E o juiz, portanto, não pode falar com o criminoso. Bom, seguindo um pouco mais à frente,
Sigilo e marco de confidencialidade, isso é muito importante. Olha lá o artigo 3º-B. O recebimento da proposta de delação, da colaboração, marca o início das negociações e cria um marco de confidencialidade. A divulgação indevida de tratativas ou documentos configura quebra de sigilo, de confiança e boa-fé. Pode haver termo de confidencialidade que vincula os órgãos envolvidos. O que a gente vê no nosso Brasil e seus Brasis a todo instante são os vazamentos seletivos pela imprensa. Precisa responsabilizar a autoridade policial, precisa responsabilizar o Ministério Público, precisa responsabilizar o magistrado, precisa responsabilizar todos os serventuários da justiça que fornecem dados para a imprensa. Isso não pode. O que pode acontecer, e é razoável se acontecer, é plausível, é que essas autoridades marquem aquelas audiências coletivas, aquelas entrevistas coletivas, melhor dizendo. Então, em determinado momento, quando as provas já foram produzidas, tudo já está assentado aos autos, pode marcar sim, e é prudente se marcar uma entrevista coletiva, marca datas das entrevistas, porque aí a imprensa se prepara, o jornalista precisa divulgar, precisa informar a sociedade. O que não pode é haver esses vazamentos seletivos. Por quê? Olha lá, a divulgação indevida de tratativas ou documentos configura quebra de sigilo. Se configura quebra de sigilo, configura quebra do devido processo legal. Isso gera prejuízo à acusação, gera prejuízo à defesa, e se gera prejuízo à defesa, isso deve ser considerado nulidade absoluta. E todos os atos processuais que tenham sido adotados em função da delação serão anulados, serão considerados, inclusive, provas ilícitas, ok? Bom, e aí, né? O delator nunca está sozinho, isso é importante para você, advogado. O advogado, ele sempre deve estar junto com o delator. Não existe delação sem a presença de um defensor técnico. Agora, é claro, né? Se, obviamente, o próprio delator tiver a sua capacidade postulatória, ele pode se fazer representar, mas nunca é prudente, você está envolvido no processo. Então, é importante que você passe isso adiante para um profissional que vai estudar. E você, advogado, advogada, se prepare para fazer bons acordos de delação, porque se você também não souber conduzir a delação, o Ministério Público o fará. Então é importante que você saiba o que vai levar para o Ministério Público, vai levar para a polícia, que seja algo benéfico para o seu cliente, né? Então, repito, o delator nunca está sozinho. O advogado precisa acompanhar a narrativa completa. E isso está lá no artigo 3º-C na nossa lei 12.850. Olha lá. Proposta deve ser instruída com procuração específica ou assinada pessoalmente pelo colaborador e seu defensor. Proibição de tratativas sem a presença do advogado ou, no caso, o defensor público. É taxativo isso lá no parágrafo 1º do artigo 3º-C. Se houver conflito de interesse ou hipossuficiência, deve-se convocar outro advogado ou defensor público. Isso é muito importante. É a tal da plenitude de defesa que a gente vê lá no rito especial do júri. Então, olha aquilo que eu acabei de falar. Se você, advogado, não conseguir mostrar ali que você está representando o seu cliente e ele ficar numa hipossuficiência, no caso, né, o juiz, quando ele vai fazer a homologação, ele deixa de fazê-lo e poderá oficiar até a OAB ou a Defensoria Pública para substituir o defensor. Veja como o assunto é sério, né? E aí, né? Os deveres do colaborador. Lá no parágrafo 3º e 4º, a gente tem o que deve fazer o delator. Ele deve narrar todos os fatos ilícitos aos quais ele concorreu, indicar provas e elementos de corroboração. A defesa tem o dever de instruir a proposta com descrição circunstanciada. Porque se ele é um colaborador, ele não pode apresentar provas que já estão nos autos.
ele não pode apresentar provas que facilmente a polícia obteria. Ele tem que trazer aquelas provas de segredo, provas de materialidade e prova de participação de outras pessoas, os coautores ou partícipes no caso, ou próprio autor, ok? Bom, seguindo, os benefícios da colaboração, né? Então, a colaboração, como já vimos, ela tem aí que ser mantida em sigilo e ela também tem os seus limites legais. Os principais benefícios estão lá no artigo 4º da Lei 12.850, tanto no caput quanto nos parágrafos 1º, 3º, 5º e 4º-A. Então, uma vez a colaboração, ela indo para os autos como meio de prova, como temos exaustivamente falado, e estas provas tenham, sim, revelado materialidade, revelado autoria, e essa materialidade, essa autoria tenha vindo para o processo como prova dentro do devido processo legal, ampla defesa, contraditório, quais são os benefícios que poderão alcançar o delator? Poderá ter a sua pena reduzida até 2/3, poderá ter a pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direito, poderá alcançar o perdão judicial, que é uma extinção de punibilidade, previsto lá no artigo 107 do Código Penal, poderá ter a suspensão do prazo da denúncia até 6 meses, podendo até ser prorrogável essa suspensão, e a possibilidade de não oferecimento de denúncia se o colaborador for o primeiro a colaborar e não for líder de organização criminosa. Por quê? Se já tiver outras pessoas colaborando e ele veio como um dos acusados oriundos da colaboração, ele também, claro, poderá colaborar, mas ele já não será o primeiro. Então já teremos uma outra pessoa que foi beneficiada aí com essa questão do não oferecimento da denúncia. O que é o não oferecimento da denúncia para quem está nos acompanhando? É óbvio, se eu não tenho oferecimento da denúncia, eu não terei, obviamente, o processo. Bom, ele tem ainda os benefícios do sigilo, previsto lá no artigo 7º da Lei 12.850, pedido de homologação distribuído sigilosamente e acesso restrito somente às partes interessadas, juiz, Ministério Público e delegado. Por isso que não dá para entender por que a imprensa vaza ali seletivamente trechos de colaboração de acusados. Precisa responsabilizar isso. O Brasil já passou da hora de responsabilizar pessoas nesse sentido. Manutenção do sigilo até o recebimento da denúncia, a não ser que o processo siga em segredo de justiça, todo ele será restringido. Caso contrário, a regra geral, os processos são públicos, ok? Bom, e aí, né? Quais são os limites objetivos da colaboração? O artigo 4º, em seu parágrafo 17, ele traz lá: o acordo homologado poderá ser rescindido em caso de omissão dolosa sobre os fatos objeto da colaboração. Ou seja, o delator não pode esconder fatos relevantes de forma proposital. Pode ser que ele não sabia de alguns detalhes. Agora, se ele souber, por isso que é delito de segredo, e ele deixa de fornecer estas informações, e depois a polícia, o Ministério Público, chega à conclusão, dentro do processo, por exemplo, por meio de testemunhas, que o acusado omitiu fatos importantes, este acordo poderá ser rescindido. O parágrafo 18 ainda do artigo 4º, o acordo de colaboração premiada pressupõe que o colaborador cesse o envolvimento em conduta ilícita relacionada ao objeto da colaboração, sob pena de rescisão, porque ele foi beneficiado com uma colaboração de crime ou crimes que ele participou. E aí, por ele ter sido beneficiado, eventualmente em liberdade, por exemplo, está lá em restritiva de direito, ou não foi oferecida a denúncia, ou extinção da punibilidade com o perdão, ele volta a delinquir na mesma situação, ou seja, a colaboração vai perder a sua eficácia, porque ele é indigno de fé. Portanto, o delator ganha um benefício, mas perde tudo se mentir ou continuar na prática dos mesmos crimes, ok? Bom, e aí, seguindo, a gente tem aí que a palavra do delator não é prova sozinha. Isso mais para que a gente reforce aquilo que falamos no início dessa aula.
A colaboração é uma espécie de prova que não tem valor absoluto e ela sozinha, ela não tem um poder de decidir dentro do processo, né, no caso ali o juiz, baseado apenas na colaboração. Ela precisa ser, ela é tida como meio de prova. Então, o que diz o parágrafo 16 lá do artigo 4º? Proíbe que sejam decretadas medidas cautelares nem proferidas recebimento de denúncia ou sentença condenatória com fundamento apenas nas declarações do colaborador. Então, o que é isso? Ele leva a prova ao processo, ok? Uma vez levada a prova ao processo, essas provas precisam ser validadas. Então, se ele falou de participação de outras pessoas, estas pessoas virão para o processo como acusados e vão verificar, dentro do devido processo legal, as suas participações. Ele vai trazer materialidade, essas materialidades precisam ser comprovadas. Tanto que o STF e o STJ exigem o quê? Verossimilhança, mais corroboração por outras provas, documentos, mensagens, laudos, depoimentos de terceiro. Não pode simplesmente trazer algo que não tenha semelhança com o processo em si. Não estamos falando de nada que interesse particularmente ao acusado, e sim que tenha interesse público. A delação sem corroboração é narrativa apenas, não é prova. Não adianta, vou falar que fulano de tal cometeu crime. Cadê as provas para isso? Poderá, inclusive, o colaborador responder por denunciação caluniosa. Tudo bem? Bom, e para fechar esta aula, a gente diz que a colaboração é um instrumento, mas ela não pode ser utilizada como um símbolo político. A colaboração premiada é um instrumento de investigação, tanto de competência ali da Polícia Civil ou Federal, quanto do Ministério Público, em crimes de segredo, porque se o Estado tiver condições de produzir as provas sem a contribuição do colaborador, que é um criminoso, o Estado o faz. Mas ela não absolve o delator. Não é porque ele colaborou que ele será absolvido. Ele poderá ter aqueles benefícios, como a extinção da punibilidade. Poderá ter o benefício, inclusive, de não ser denunciado. Mas isso são benefícios da colaboração. Quem vai decidir isso é o juiz. Ou seja, repito, ela não absolve o delator, apenas o premia pela cooperação. O Estado não pode descuidar de sua função investigativa. Sigilo, corroboração, contraditório e controle judicial são os pilares que regem o devido processo legal. A política pode dramatizar a guerra de versões, mas o direito exige que se respeitem a lei, a prova e o contraditório. Então, para finalizar, delação é técnica processual, não é carta branca ideológica. Bom, turma, eu espero que você tenha gostado da nossa aula. É um resumo sobre o Instituto da Delação Premiada, como é conhecida. É um resumo aí do Instituto da Colaboração Premiada, prevista na Lei 12.850 de 2013, que é a lei que trata das organizações criminosas. Aqui no QR Code você tem acesso aos nossos canais das redes sociais, canal do WhatsApp, ao nosso canal lá do YouTube, você tem o nosso perfil do Instagram, você tem contato aqui com o nosso blog. Eu vou colocar, né, já está lá no blog, o nosso artigo sobre o tema. E eu espero que você tenha gostado. Até uma próxima, se Deus quiser.